Bom, pessoal, agora nesse segundo vídeo a gente vai resolver exemplos de cálculo de derivadas parciais, né? Igual nesse exemplo 9 aí, del z del x, del z del y, em que z é uma função que depende de x e y, né? Só que não é dado explicitamente a relação, né, que define a função. Como nesse caso aqui, ó. Então, como é que a gente pode calcular as derivadas parciais? Só usando as fórmulas que a gente deduziu lá no primeiro vídeo, tá? Primeira coisa, então, identifica a sua função f, né? Aquela f maiúscula. Então, vamos lá. A equação, né? Essa aqui. Então, para identificar f, você tem que igualar a zero. Então, x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz igual a 1. Então, isso implica, né? Não implica não. É menos 1 igual a zero, né? Então, portanto, a nossa f de xyz, lembrando que aqui nesse caso a gente vai definir uma f que é uma função de 3 variáveis, né? É essa função aqui. E é essa f que a gente vai derivar em relação a x, y e z. Se vocês lembrarem lá da fórmula que nós deduzimos no primeiro vídeo, como del z del x, vai aparecer del f del x, del f del z, e na del z del y aparece del f del y, del f del z. Ou seja, eu vou pegar essa função f, primeiro eu vou derivar em relação a x, em relação a y e em relação a z, para depois jogar na fórmula, tá? Nesse caso a função é fácil, tá? De calcular a derivada, porque é uma função polinomial, né? Então del f del x. Derivar x ao cubo é 3x quadrado. Derivada em relação a x de y ao cubo mais z ao cubo é zero, né? Aqui eu copiei errado, eu não sei. Botou um z aqui, tá? Aí tô derivando 6 vezes x vezes y vezes z em relação a x. Isso dá 6yz. Agora del f del y. As três derivadas vão ficar bem parecidas, tá? Então, ó, de x ao cubo é zero, de y ao cubo a derivada em relação a y é 3y ao quadrado, de z ao cubo é zero. Agora, se derivar 6xyz em relação a y é 6xz. Agora, deriva f em relação a z. Então, a derivada de x ao cubo mais y ao cubo em relação a z é zero. Aí, derivada de z ao cubo em relação a z é 3z quadrado. Aí, derivada de 6xyz em relação a z é 6xy. Então, agora a gente consegue calcular, né? As derivadas parciais, só jogar nas fórmulas, tá? A del z del x. Vou lembrar, então, como é que é? É a derivada de f em relação a x, tá? A do numerador, você vai saber qual é a que qual derivada aparece aqui em cima, por causa qual variável você está calculando a derivada parcial. Aí no denominador é sempre a derivada em relação a z, tá? Então, del z del x fica menos, bom, del f del x tá aí, ó, 3x quadrado mais 6yz. A derivada de f em relação a z tá aí, ó. 3z quadrado mais 6xy. Então essa aqui é a primeira derivada que a gente, derivada parcial que a gente queria calcular, né? Agora a gente vai calcular a derivada parcial de z em relação a y. A fórmula que nós obtivemos é del f del y, né? Ó, de novo, estou calculando a derivada parcial em relação a y. Então aqui no numerador é a derivada de f em relação a y. E no denominador é a derivada em relação a z de novo. Então, del z del y, vou usar o que a gente encontrou lá, né?
é 3y² mais 6xz dividido por 3z² mais 6xy. Bom, então era isso que a gente precisava encontrar, né? Mais um exemplo para a gente resolver. Considere a esfera x² mais y² mais z² igual a 1. Encontre as derivadas del z del x, del z del y nesse ponto particular aqui. Tá? Então, lembrando, esse aqui ó, é a equação cujo conjunto solução define a esfera centrada na origem, né, o 0, 0, 0, e o raio dessa esfera é 1. Vamos lá, então. Primeira coisa, encontra a sua f x, y, z. A equação que define z é isso aí, né? Então, x² mais y² mais z² menos 1 igual a 0. Portanto, a nossa f de x, y, z é x² mais y² mais z² menos 1. De novo, para aplicar a fórmula, vou derivar f em relação a x, y e z. Aqui é... Ó, derivar em relação a x é 2x. Derivada de f em relação a y é 2y. E a derivada de f em relação a z é 2z. Não tem segredo, né? Deixa eu colocar aqui. Então, as derivadas parciais, 2x, 2y, 2z, né? Nessa ordem. Então, del z, del x, é menos a del f, del x, 2x, dividido por 2z. Ou seja, é x dividido por z. Então, del z, del x é menos x dividido por z. Vou colocar em cima ali. O sinal de menos, mas tanto faz. E del z, del y fica menos 2y dividido por 2z. Então, del z, del y fica menos y dividido por z. Só que nesse exercício queremos encontrar as derivadas parciais. Nesse ponto aqui, ó, 2/3, 1/3, 2/3. Então, no ponto 2/3, 1/3, 2/3, temos que... tá certo? Então, vamos lá. Del z, del x, então é menos x. Lembrando, ó, esse é o x, esse é o y, esse aqui é o z. Então é menos 2/3 dividido por z. 2/3. Ou seja, é menos 1, né? Agora, del z, del y. É menos 1/3, que é menos y. Dividido por 2/3. Então, del z, del y vai dar meio, né? Menos meio, né? Então, é menos 1/3 vezes 3 meios. E menos meio. Então, desse modo, nesse ponto, 2/3, 1/3, 2/3, a derivada de z em relação a y vale menos meio. Beleza? Último exemplo, gente, para terminar a aula. Vamos calcular del f, del x, né? Del f, del y, em que z é uma função de duas variáveis, definida implicitamente por essa f aqui, ó. Equação, né? X mais y ao cubo menos 3x é igual a 0. Bom, nesse caso aqui a função já nos deu, né? O exercício já nos deu a f. Ok? Ó, lembrando que aqui na notação del f, del x é o que
a gente estava chamando de del z del x, tá? Porque a z é uma f de x e y. E o del f del y é o del z del y, tá? Então, vamos lá. Primeiro, deriva essa f maiúscula em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a z. Então, ó, del f del x. Derivada de x é 1 em relação a x, mais derivada de y ao cubo, mais não, né? Derivada de y ao cubo é 0, menos 3z, né? Derivada de x em relação a x é 1, então vai dar 3z. Agora deriva f em relação a y. Derivada de x é 0, de y ao cubo é 3y ao quadrado, menos, agora, menos não, só isso, né? 3xz não depende de y, então é a constante derivada é 0. E para acabar, derivada de f em relação a z. Se eu derivar x mais y ao cubo em relação a z vai dar 0, que é a constante. Aí fica menos 3x del z, que é 1. Então, menos 3x. Finalmente, né, só jogar na fórmula. A del f del x é menos del f del x, del f maiúsculo agora, né? 1 menos 3z, derivada pela del f maiúscula del z, menos 3x. Então, a del f del x vai ficar 1 menos 3z dividido por 3x. Tá? Que era isso que a gente queria, né? Também a del f del y. Del f del y é menos derivada de f em relação a x, em relação a y, 3y ao quadrado, derivada pela derivada de f, dividido pela derivada de f em relação a z, menos 3x. Então aqui, ó, esse 3 é maior que esse 3, aí o menos com menos dá mais, então a del f del y é y ao quadrado dividido por x. Ok? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso, tá? E, então, na próxima aula, a gente a parte lá das derivadas direcionais, tá? Então, a gente vai começar a generalizar o conceito de derivadas parciais. Tá? A gente não vai só derivar agora nas direções dos eixos, né? A gente vai derivar agora em qualquer direção, ok? Até a próxima semana, então.